Bom dia, amados do Senhor. Vamos iniciar o nosso culto, entrar num tempo de adoração. Queria pedir nessa hora que você se colocasse de pé, que você voltasse a sua atenção agora aos céus. Sei que a gente chega com saudade. Se você quiser, pode abraçar seu irmão. Tem gente que já está abraçando, tem gente que ainda não está. Mas foque agora as suas atenções e o seu coração ao Senhor. Pai, nós queremos te entregar esse tempo, declarar que Tu és o nosso querido, nosso amado. Dizer que nós dedicamos, Senhor, esse tempo ao Senhor. Nós entramos nesse tempo de adoração e queremos declarar, Senhor, que Tu és santo, que Tu és o príncipe da paz, Pai da eternidade. Antes que houvesse dia, Tu eras, Tu já existias. Senhor, Tu és aquele que veio, aquele que entregou a própria vida e aquele que voltará. E Deus, nós queremos Te declarar, Senhor, que Tua é a glória, Tua é a honra, a majestade, o poder, o louvor. Declaramos, Senhor, que o nosso coração é Teu. Declaramos que o trono na nossa vida está ocupado pelo Senhor Jesus. Declaramos, Senhor, que a nossa vida pertence a Ti. E como Paulo disse, que sejamos como sacrifício vivo no Teu altar. Dispersos no Teu altar, Senhor, entregues, rendidos ao Teu querer e ao Teu fazer. Te clamamos que Tu venhas ao nosso encontro com a Tua presença, com a Tua glória. Que ponhas de pé aquele que está cansado, fortaleça aquele que está caído. Traga restauração, cura, Senhor, a quem precisa. E nós queremos mais de Ti, mais de Ti. Você pode dizer isso? Senhor, eu quero mais de Ti. Não apenas dos Teus moveres, mas eu quero mais da Tua essência. Eu quero mais do Teu caráter. Eu quero mais do Teu temperamento. Eu quero que o Senhor imprima em mim as Tuas características, as Tuas digitais, Senhor, para que seja vista a Tua presença na minha vida, não com muito falar, mas com as minhas ações, com o meu viver. Jesus, Te adoramos. Atrai a presença do Senhor nessa hora. Declare: Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Te adoramos. Como se fosse a última vez, Senhor, nós Te adoramos, nos entregamos. Declare: Tua é a glória. Declare mais uma vez: Tu é a glória. Tua é a glória e o poder.
sejas sempre o nosso primeiro amor. Muito se fala nesse mundo que o primeiro amor não esquecemos, Senhor. Nós queremos declarar que Tu és o nosso primeiro amor. Queremos declarar que o nosso coração é Teu. E queremos Te pedir que essa sede seja insaciável. Que o nosso desejo pela Tua presença não pare, não cesse, Senhor. E Te pedimos, Pai, que o Senhor nos resgate toda manhã, para que não nos falte a primeira essência, para que não nos falte o primeiro amor por Ti. Declare assim: estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Declare assim: estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Declare: Te adoro, Te adoro. Declare: vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Eu Te adoro, Te adoro. Eu Te exalto, Rei dos Reis. Te adoro. Declare: vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência. Só a igreja declara agora: vem, Senhor,
todos os dias, só pra te adorar. Quero teu bom perfume, mereces jardim particular. Exaltado, engrandecido seja o teu nome, Jesus. Engrandecido e exaltado seja o teu nome. Nós queremos declarar que o Senhor é exaltado. Não importam as circunstâncias que você se encontre nessa manhã, quantas batalhas você travou durante a sua semana. Repita assim comigo: Ele continua sendo Deus. Amém? Declare assim: Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Declarar nessa hora: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado. Louvarei. Os homens declaram nessa hora: declaram: Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Jesus, declaramos que Tu és Rei exaltado e Te adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Não sente não, meu irmão. Eu queria ler com vocês. Eu estou num propósito com o Senhor pelas madrugadas. E hoje, e aí o meu 45º dia, só serão 150 dias. E talvez não volte mais para o hábito de vida que eu tinha. Eu tinha um hábito de dormir 1 da manhã, 2. Não que eu levantasse tarde, não levanto tarde, mas hoje Deus tem me cobrado para levantar mais cedo. E realmente tem sido uma experiência muito grande com Ele. E hoje de manhã, ainda de madrugada, lendo o Salmo 38, lá no finalzinho, Deus tem me dado o privilégio de poder, além de ler a palavra pela madrugada, poder meditar, cantar a palavra, né? Eu tenho cantado o livro de Salmos. E lá no final, versículo 21, Salmos 38, 21, diz assim: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim.
E aí o 22 ele diz assim: apressa-te em me socorrer e socorrer-me, Senhor, salvação minha. Tem coisa que a gente tem que pedir a Deus para pressa, Senhor, pressa. Eu falava isso hoje no culto das 8 horas, um culto maravilhoso, abençoado, tanto quanto esse, mas o povo parece que se debandou para as 8 da manhã, e falava sobre essa expressão: apressa-te, Senhor, apressa-te para trazer a cura, apressa-te para abrir a porta de emprego, apressa-te para realizar o milagre. Quem sabe você está precisando desse tempo de pressa de Deus? Então, de maneira apressada, você vem aqui para o altar. Eu quero orar com você. Apressa-te, Senhor, apressa-te nesse milagre que eu preciso, apressa-te nessa vitória que eu tento alcançar. Apressa-te, ó Deus, apressa-te, Senhor, apressa-te. Pecado a gente pedir a Deus para se apressar. O salmista mesmo colocou isso, né? Apressa-te em me socorrer, Senhor. Senhor, como é bom estar na Tua presença, e agora mais uma vez cultuando com Teus filhos, ministrando com Teus filhos. E Pai, como é bom poder, Senhor, participar desse momento, entender o privilégio que nós temos de buscar a Tua presença no altar. O altar na Bíblia apontava para sacrifício. Ninguém pode estar no altar sem pagar sacrifício. Então, Senhor, que nessa manhã os Teus filhos possam nesse altar poder colocar diante do Senhor: apressa-te, Senhor, em relação à minha cura. Apressa-te, Senhor, em relação à porta de emprego. Apressa-te, Senhor, em relação à causa na justiça. Meu Pai, muitos são os motivos que nos apressam, mas eu sei que esses motivos também vão abençoar nossas vidas, porque o Senhor vai agir em nosso favor no tempo certo, na hora certa. Pai, eu oro pelos enfermos da Tua igreja. Eu oro pela vida do irmão Joaquim, da irmã Leia, do irmão Francisco. Eu oro pela vida da pastora Nara, do pastor Salatiel. Eu oro pela vida do Wilson, eu oro pela vida do Jorge, da Sandra. Meu Deus, aqueles nomes que estão na minha lista, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, responde a minha oração, Senhor. Porque eu sei que na hora certa o milagre vai acontecer, a vitória virá, a bênção vai chegar. Pai, abençoa o Teu povo, fala com Teus filhos nessa manhã. Eu te peço, eu oro agora em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Você pode sentar. Gente, nós vamos passar aí o vídeo da Gilmara. Eu acredito que esteja atualizado, vou dar uma olhada. E pessoal, só um detalhe: nossa igreja hoje paga uma empresa para desenvolver um aplicativo. Se você ainda não baixou esse aplicativo, baixe o aplicativo, olha lá, Cian, app Cian. Tudo que você precisa saber do Cian, você encontra na palma da mão na palma do seu celular. Mas vamos lá, vamos ver a Gilmara aí. Tem Gilmara hoje? Tem Gilmara? Tem. Voltou, olha aí, vamos lá. Acontece no Cian, você fica sabendo aqui. E no próximo dia 25, nós vamos ter uma... Meio baixinho, né? Um ministério voltado para o evangelismo e a declaração do evangelho aqui da nossa igreja. Se você tem o interesse de participar e de contribuir, deve ir lá no balcão falar com o William ou a Maria e se informar com eles de como vai ser a reunião. Vai ser no próximo dia 25. E no dia 29, nós vamos ter aqui na igreja um evento promovido pela rede de adolescentes. É o Tamo Junto da Rede On Off. Qual que é a sua tribo? E se eu fosse você, eu corria para participar, hein? Fala com a Tuane e garanta já a sua vaga. E no dia 30, nós vamos ter o Dia da Família. E se você trabalha com artesanato, faz alguma coisa com as suas próprias mãos, é o seu dia de expor e contar para os nossos irmãos o que você faz. Então, se eu fosse você, procurava a irmã Carolina Lima, anota aí o WhatsApp dela, fala com ela e fala um pouquinho do seu negócio, o que você faz. E no dia 30, expõe sobre ele aqui no nosso estacionamento.
Ah, e no dia 30, se você não quiser fazer comida na sua casa, várias redes e vários ministérios vão estar preparando almoço aqui no Cian. E um deles é o Ministério de Evangelismo. O valor do almoço vai ser apenas R$15, mas você precisa correr e garantir o seu almoço, hein? Então corre, não faz comida na sua casa. Encomenda e almoça aqui com a gente. E em maio, a nossa agenda também já tem alguns pontos de atividade. Se você tem filho adolescente na idade de 12 a 17 anos, você deve comparecer à reunião que vai acontecer aqui no dia 6, uma reunião para todos os responsáveis pelos adolescentes aqui da igreja. E nos dias 20, 21 e 22 vai acontecer o nosso Encontro com Deus para Mulheres. Se você, mulher, chegou aqui para nossa igreja e ainda não participou do Encontro com Deus, essa é a sua chance de se conectar com o novo de Deus para sua vida. E você, líder de célula, assim como eu, tem mulher na sua célula que ainda não passou pelo encontro? Então vamos estimulá-las. O valor do investimento é de apenas R$150 e as inscrições são com a Tereza e com o Tiago. Vamos lotar esse encontro de mulheres. E ó, se eu fosse os homens da igreja, eu começava a correr, hein? Porque em breve também vai ter o nosso Encontro com Deus para homens. Mas vocês, homens, precisam trabalhar. Então bora pra cima, bora pra Seara, convida pro futebol, convida pra célula, convida pro culto e vamos lotar. A nossa igreja precisa estar sempre em movimento. E se você tá pensando que acabou, ainda não acabou. Nós já temos programação para outubro. Nos dias 28, 29 e 30 vai rolar o acampamento da rede de adolescentes. E para você, adolescente, garantir a sua vaga, você precisa falar com o Fernandinho. Ó, mas corre, porque as vagas acabam assim, hein? Líder, sentiu falta do seu anúncio? Faz o seguinte, me manda um WhatsApp e semana que vem eu falo dele pra você. Tudo bem. Aí o recado dado. Apóstolo, eu não ouvi tudo não, o que eu faço? Vai lá no aplicativo, tá lá, tudo isso que ela falou lá, você clica e você vai ver. Gilmara, você já tem um aplicativo? Instala o aplicativo no seu celular. Pessoal, nosso aviso assim, enfático é o do dia 30 agora, é um tempo de comunhão. Vai ter exame de vista aqui, não vai ter isso aí, exame de vista para óculos, não vai ter? Tem que ter agendamento, liga para quem? Para a pastora Ana Carla, para quem é que vai agendar? Com você também? Então, fala com a apóstola. E aí você então faz o agendamento para exame de vista, vai ter brinquedo aqui, vai ter coisa para comer. Isso, crente come demais da conta, vai ter, enfim, tudo que tem direito, nós vamos ter aqui no dia 30. Vai começar às 10 horas e vai terminar às 16 horas. Então é das 10 às 16 horas, é isso, de 10 às 16 horas. Dia 30 vai ser até um dia muito especial, que o meu caçula completa a maioridade, né? Dia 30, não é isso? 18 anos, hein? Quem viu, hein, apóstolo? Quem imaginou que o Davi ia ficar aos 18 anos, né, irmão? Sabe, fez alistamento militar. Mas dizem as más línguas que ele não deu para carreira militar. Eu acho que ele herdou isso do pai, ficou apavorado, orou, e Deus livrou ele do laço do passarinheiro, do militarismo, né? Nada contra quem é militar aqui, por favor. Mas eu, quando pensava em ser militar, chegava a ficar arrepiado. Eu dizia, meu Deus, o que eu fiz para servir? E graças a Deus não servi, graças a Deus, mas sei que tem aqui os que amam servir, e eu louvo a Deus pela sua vida também. Gente, vamos lá. Vocês sabem desde quando eu estou estudando o Apocalipse com a igreja? Vocês têm ideia? Desde 2020, eu já não aguento mais. Eu falei para vocês que a última vez que eu tinha dado o livro de Apocalipse tinha sido na paz de Januário, tinha dado uma vez lá na primeira igreja Batista Colégio. Por quê? Porque é um livro muito complexo, é um livro muito abençoado, muito, para você estudar, não tem livro melhor para mexer com a sua mente, mas é um livro grande, que não dá para correr, irmãos. O Apocalipse, se o pastor quiser ensinar, ele tem dois caminhos, ou ele engana ou ele ensina. Por quê? Porque é um livro muito extenso, muito grande. E por ser um livro muito grande, às vezes o pastor começa e não termina, e não é fácil.
nós vamos agora para o capítulo 20, só para vocês entenderem. De 2020 até 2022, chegamos no capítulo 20. E chegamos no capítulo mais complicado. Se você me perguntar assim, qual é o capítulo do Apocalipse mais complicado para o Senhor? O 20. Por quê? Porque o 20 é que nós vamos tratar de um assunto que dá pano para manga, dá briga, dá discussão em seminário, que é justamente o milênio, o período de 1000 anos. Pode ser que você nunca tenha estudado sobre o milênio, mas já ouviu falar desse negócio de milênio, do período dos 1000 anos. E, gente, quando eu dou essa matéria em sala de aula, eu tenho uma certeza, ou seja, eu vou ter que puxar a turma, né, nivelar a turma por cima. Quando eu dou esse assunto na igreja, eu não posso nivelar a turma por baixo. E também não posso nivelar por cima. Então eu vou tentar nivelar pela média. E aí eu vou bem devagar, para que tanto aquele que nunca ouviu do assunto escute, e para aquele que já está cansado de ouvir também escute. Só para que eu possa me situar. Tem alguém aqui pela primeira vez? Olha, estou visitando a igreja. Tem alguém aqui assim? Estou visitando a igreja? Não? Todos já vieram mais uma vez. Muito bem. Vamos ler então. Já o tema de hoje e o tema do capítulo 20 é isso, né? Temos 2 destinos, mas só podemos escolher um. Então nós temos, o juízo final vai apontar para 2 destinos, ou a vida eterna ou a morte eterna. Nós temos 2 destinos, mas você só pode escolher um. E é sobre isso que eu queria pensar com vocês. Então, para que a gente vá bem devagar, você não saia daqui estressado, estressada, meu Deus, não estou entendendo nada. Quanto mais ele fala, mais eu não consigo entender. Eu queria ler com vocês então, livro de Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler do 1 até o 3. Se eu conseguir, do 4 até o 6. Tá bom? Para você falar assim, eu li o Apocalipse, eu entendi o Apocalipse. Então vamos lá. Capítulo 20, do 1 até o 3. Olha só. Então, não tem coisa melhor do que ler o Apocalipse com fundo musical. Só falta você tocar aquele: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, bebe os reinos de cima. Bem suave. Não, essas notas altas, Bruno, pode deixar o pessoal angustiado. Meu Deus, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? Então, um louvor bem suave para não deixar ninguém aqui assustado. Obrigado, meu filho. Capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo. Primeira pergunta que eu tenho para você: que tamanho deve ser essa chave para fechar o abismo? Imagina o tamanho da tampa. Vamos mais um pouquinho? E uma grande corrente, quer dizer, imagino eu que essa corrente é para aprisionar o diabo. Que tamanho é essa corrente? E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vamos parar até aqui. A gente conseguir avançar, nós vamos até o 4. Vamos orar. Feche os olhos. Senhor, esse culto é uma aula, mas é uma aula que o Teu Espírito Santo tem que trazer o entendimento e o discernimento. Então, Senhor, traga o discernimento a cada um que veio aqui nessa manhã. A Tua palavra sem o Espírito Santo não dá para ser compreendida. Dá até para ser lida, mas não compreendida, porque o Espírito Santo é que traz a revelação da palavra. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, vamos primeiro entender algo aqui. Desde a primeira semana que eu estou ministrando, lá em 2020. João, quando escreveu o Apocalipse, ele não estava pensando em você. Ok? Lembram disso? Quem chegou depois?
João não estava pensando em você, João não estava pensando em mim. Vamos só para a gente entender. Só para a gente entender. João, quando escreve o Apocalipse, ele está escrevendo para as igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas estavam sendo perseguidas. O que acontecia com essas igrejas? Muitas mães estavam vendo os filhos serem mortos, porque os filhos não se curvavam diante do imperador e não diziam o imperador era o Senhor. Já imaginou o estado dessas mães? Muitas mulheres estavam vendo os maridos serem mortos, porque eles não confessavam que o imperador era o Senhor. Muitos filhos estavam vendo o pai e a mãe serem mortos, porque o pai e a mãe não confessavam o imperador como Senhor. Então, é muito importante quando você lê o Apocalipse, você entender o seguinte: ele está escrevendo para a Ásia Menor, para aquela região. Nós hoje recebemos uma palavra por revelação. Então vamos entender isso de uma maneira muito clara. E qual era a ideia de João? Imagine uma igreja, todo mundo sofrendo, alguém perdeu um parente, o cara perdeu o emprego, perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu a mãe. Ele está escrevendo o capítulo 20 para esse povo, dizendo o seguinte: olha, ainda que o sofrimento seja real, nós triunfaremos e o nosso Senhor irá triunfar. Até que foi? Então vamos fazer um teatrinho aqui. Vamos fazer um teatrinho. Eu estou falando para a igreja da Ásia Menor. Todo mundo aqui tem uma história difícil, alguma coisa que viveu por conta de não ter adorado o imperador. Então eles sentiam na carne as angústias, eles sentiam na carne as dores, e toda essa palavra que João está falando aqui para eles, tem um outro significado diferente do que você e eu podemos sentir, e é importante, porque a partir daí, e aí fica muito mais fácil. Naquela época, imagina o pai que perdeu o filho que perdeu a mãe que perdeu o marido lá, a esposa que perdeu. O cara não está preocupado se o milênio é 1000 anos, se é pré-milenista, se é pós. Ele só tem uma certeza: Jesus vai voltar. E Ele vai julgar, Ele vai triunfar, Ele vai julgar. E nós estaremos com Ele. Quem morreu já está com Ele. Os martirizados já estão com Ele. E nós estaremos com Ele, porque Ele vai voltar para nos buscar. Então, na cabeça deles, eles não estavam preocupados o que era pré-milenista, pós-milenista. Isso vem, sei lá, a partir do século 100, do ano 100 em diante, quando a igreja para tentar entender essas palavras. Fato é que se você pegar aí na sua Bíblia e colar uma etiqueta no versículo 4, colar uma etiqueta no versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 20, você nem ia saber que teve milênio na Bíblia. Então vamos lá? Vamos entender as visões para esse tempo. Vamos lá. Então existem 4 visões sobre o milênio. A primeira visão são os pré-milenistas. Quem são? Então você vai começar a identificar isso na igreja. O pré-milenista entende que é um período de 1000 anos, de um reinado literal, pessoal visível de Jesus na terra. Então, o que o pré-milenista crê? Que Jesus vai voltar, Jerusalém vai ser restabelecida como a cidade santa, indivisível de Deus. Lá vai ter um trono, e Jesus então governa durante 1000 anos ali, literalmente. É isso que eles creem. Depois desse reinado literal, depois dos 1000 anos, com ele pessoalmente reinando, os homens ainda vão se voltar para ele, e aí eles têm a ideia do Armagedon, da batalha. Jesus Cristo vai batalhar lá no vale do Armagedon, e o milênio então precede o fim de todas as coisas, vindo a batalha do Armagedon, depois disso vindo o juízo, e aí sobe quem tem que subir e desce quem tem para descer. Essa é uma visão. Se você é adepto dela,
beleza, viva feliz, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: eu não perco tempo discutindo visão. Eu quero saber, quer ver uma coisa? Eu posso ir, irmãos, eu estou aqui, eu posso ir para o centro da cidade de Uber, sim ou não? E de táxi, e de bicicleta, e a pé, metrô, ônibus. Então, aprenda uma coisa: eu não estou preocupado como você vai para o centro da cidade. Você tem que ter a certeza que você vai chegar lá. Então a minha única certeza é que eu vou. Agora, se é de ônibus, se é a pé, se é de metrô, é isso aqui. Vamos entender a segunda linha aí. A segunda linha, os pós-milenistas. Então, o que o pós-milenista crê? Acham que a igreja vai, pouco a pouco, transformando o mundo. Aliás, essa é uma ideia hoje pregada nos Estados Unidos, que a igreja vai ocupar os 7 montes, e cada monte seria uma área importante que a igreja vai dominar. Então a igreja vai dominar o governo, a educação, a cultura. Então os pós-milenistas estão animados, achando que já começou o período pós-milenismo. A igreja vai pouco a pouco transformando o mundo, e assim trará um milênio, um tempo de paz, um tempo de ouro para o mundo. Bom, depois desse período em que a igreja transforma o mundo, depois de 1000 anos, esse processo de transformação, Jesus Cristo vem. O pré-milênio, Jesus Cristo vem antes do milênio. O pós-milênio, Jesus vem depois do milênio para realizar o juízo final. Então essa é a ideia, que ele vai reinar por 1000 anos, depois que a igreja ajustou tudo, e aí virá o fim. Então notem que pré vem antes para reinar, e pós vem depois para reinar. Então essa é a diferença. Tem o terceiro grupo aí, gente, que são os amilenistas. Esse é o melhor de todos. E se você me perguntar assim, qual que só me indica aí o mais simplesinho, mais fácil? Esse, isso é mel na chupeta. Milênio é uma linguagem de figura, não é literal, é uma figura, linguagem figurada. Esse período já está acontecendo. Jesus veio, Jesus morreu, voltou ao céu, vai voltar para julgar quem tiver que julgar, e aí vai separar os salvos, o arrebatamento da igreja, acontece o Armagedon, tudo se resolve ali. Nós não temos período de 1000 anos. Para o amilenista, o período de 1000 anos começou quando Jesus nasceu e vai terminar quando ele voltar para buscar o seu povo. É o mais fácil, é o mais simples, não inventa moda. Você não tem que ficar rebolando para inventar coisa. Então, meu irmão, para mim o período de 1000 anos já começou quando Jesus nasceu, e vai terminar quando? Quando ele voltar para buscar o seu povo. Acabou. Não tem que ficar, como é que eu vou provar que Jerusalém vai ser mudada para receber o rei? Como é que vai ser isso? E o acesso, que corpo que ele vai ter? Como é que não vai? Então, o amilenista é isso, olha, a glória do arrebatamento, a vinda dele, ele acontece, vem, tem o julgamento, tem tudo acontecendo na vinda dele. Até aqui foi? Não, quem está entendendo bem, pisca com o olho direito. Quem está entendendo mais ou menos, o olho esquerdo. Quem não está entendendo nada, fique com os olhos fechados para que eu possa localizar você. Então, graças a Deus, estou vendo só piscando com o olho direito, o olho esquerdo, mas olhos fechados eu ainda não vi ninguém. Amém. Está dando para entender? Estou bem devagarzinho. Agora eu vou dar a minha visão daquilo que eu creio, porque eu sou dispensacionalista clássico. O que é o dispensacionalista clássico? Sou eu, gente. Eu não recomendo você ser dispensacionalista clássico. Volto a dizer, quer uma mais fácil? Vai na minha, vai para a milenista.
O que é que tu entende de milênio? O que eu entendo é que eu sou amilenista. O que é isso? Eu entendo que quando Jesus nasceu, começou o milênio. Quando Ele voltar, termina. E tudo na volta dele vai acontecer. Vai acontecer a batalha do Armagedon. Vai acontecer o julgamento. Vai acontecer o arrebatamento. Vai acontecer a condenação eterna. Ó. Esse é molinho de gravar. É ou não é? O pessoal tem uns que dizem, o senhor é pré-milenista? Você é pós-milenista? Eu sou amilenista. O que é isso? Para mim o milênio começou quando Jesus nasceu. E quando Jesus voltar, termina o milênio. Esse período de 1000 anos é figurado. É a ideia de um número perfeito. É cubicado, é 10 cubicado. Ou seja, a ideia de um número de completude, de um número completo. Não é 1000 anos no sentido literal de 1000 anos. É a ideia de um sentido figurado, de algo perfeito. Ele nasceu no tempo perfeito e vai voltar no tempo perfeito. Por isso que o nome é amilenista. Nós não cremos no milênio como algo literal. Foi, gente? Tranquilo? Gravou? Amilenista? O senhor o quê? O senhor falou aí o quê? De quê? Da onde? Dispensacionalista clássico. O que é que eu creio? Baseado nas 70 semanas de Daniel, que apontam para 7 anos. Eu creio que existirão 2 movimentos no mundo: a tribulação e a grande tribulação. A tribulação e a grande tribulação. Eu creio que a igreja passa e já está passando pela tribulação. Eu creio que a igreja passa e está passando pela tribulação. Quando terminar a tribulação, para começar a grande tribulação, a igreja é arrebatada. Quem viu a novela da Record lá, o Apocalipse, percebeu que quem escreveu a novela é dispensacionalista clássico. Porque antes do Ricardo Montana se revelar como anticristo, a igreja foi arrebatada, teve aqueles acidentes todinho, explodindo. Então, eu creio que a igreja passa pela tribulação. Quando terminar a tribulação e começar a grande tribulação, a igreja é arrebatada, ela sai da terra com o Espírito Santo e passa a governar no céu, juntos com os que já estão lá, esperando o julgamento e esperando receber o seu corpo glorificado. Nós vamos ter um corpo glorificado, nós vamos ter a nossa alma transformada, o nosso espírito vivificado, totalmente diferente do que nós temos hoje. O pecado deformou a alma, o pecado deformou o corpo e o pecado matou o espírito. O pecado fez esse estrago na gente, ok? E aí, então, apóstolo, como é que eu vou saber que houve o arrebatamento? Simples. Imagina um dia você no domingo aqui, hein? Você piscou o olho, quando você piscou o olho, você, cadê o apóstolo? Então, se você não vê nada, olhar aí para o teu irmão, ver aquela Bíblia no chão caída, sinal de que a coisa não está muito boa para você. E aí eu creio, isso eu creio, que a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo subiu, ok? Daqui para cá começa a grande tribulação. Então, se você ficar na grande tribulação, você ainda vai ter a chance da salvação, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, será o quê? Será salvo. A igreja é arrebatada, o Espírito Santo sobe. Todos esses que ficarem depois do arrebatamento até a volta de Jesus Cristo, vão chegar no céu apenas pelo martírio. Ou seja, vão chegar no céu pelo derramamento de sangue. Não vai confessar Jesus como Senhor e Salvador. E aí, aliás, não vai confessar o anticristo como Salvador. Vão ser mortos, vão ter martirizado. Vai chegar no céu, vai chegar todo depenado, todo arrebentado, mas chega. Então, essa é a ideia. Olha lá, a segunda vinda de Cristo será dividida em 2 fases. A primeira, o arrebatamento secreto da igreja, e a segunda, de forma visível, depois de 7 anos
da grande tribulação, ele vem, e aí ele vai fazer o julgamento, vai condenar quem tem que ser condenado, e vai para o céu, vamos ver, descer ataviada a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não vai vir para ficar na terra, a terra já vai deixar de existir. A Bíblia diz que vai ser um novo céu e uma nova terra. Deus não vai dar uma remendada aqui, né? Não adianta você ver aquela imagem bonita. Às vezes eu olho e digo assim, rapaz, a turma viaja na maionese, né? O pessoal sentado na grama, aí do lado as crianças brincando com o leãozinho, o outro pessoal conversando com o boi. Nem no Éden existia isso. Havia harmonia entre os animais, mas eu custo a crer que os animais desenvolveram linguagem para conversar com o homem. Custo a crer nisso. Não creio nisso. Creio sim, como houve um animal usado pela serpente, mas não usado pelo diabo, foi a serpente, mas não a serpente com inteligência própria. Ela era o mais astuto dos animais. Cada animal tem um nível de inteligência, não tenha dúvida disso, mas não o suficiente para estabelecer comunicação com você. Não, o ser humano é o único animal que consegue se perceber. Então é o único animal que consegue se perceber. Muito bem, depois disso, então, vamos lá. Até aqui foi? Vamos recapitular aí a atuação dos grandes inimigos do cristão. Do capítulo 12 até o capítulo 20, 3 inimigos surgem: a besta, o falso profeta e o diabo, que na verdade ali seria a figura do anticristo. Eles vêm assolando a terra. E aí o que acontece, vamos entender aqui, por algum momento, só para vocês entenderem, a vitória deles parecia algo real, parecia algo visível. Por isso é que João está escrevendo no Apocalipse: não tenho essa ideia de que ele vai vencer, ou que o imperador vai vencer. Não, quem vai triunfar é Jesus Cristo. Quem sempre triunfou é Jesus Cristo. E aí o capítulo 19 e o capítulo 20, eles não podem ser lidos assim, acabei o 19, começo a ler o 20. Não dá para ler assim. Se você acaba o 19 e lê o 20, você não consegue entender o que realmente João está colocando. Capítulo 19, capítulo 20, eles precisam ser lidos assim, em paralelo. Você só consegue entender esses 2 capítulos quando você entende que eles estão interligados. Eles têm uma finalidade única, né? Quem botou capítulo na Bíblia não foi João, tá, gente? Capítulo 19, ele foi escrevendo. Capítulo 20, então essa sequência aqui na nossa cabeça funciona meio que matemática, né? Depois 19 vem o 20. João disse não, é para entender que eles estão num paralelo. E aí nós vamos didaticamente dividir o texto em 4 partes. Por quê? Para que você compreenda. Senão se você não compreender isso, sabe o que acontece? Você não vem no domingo que vem. Rapaz, eu saí de lá tão confuso, eu saí com tanta dor de cabeça, que eu não vou para a igreja mais no domingo de manhã. Não, pelo contrário, eu quero que você diga: olha, eu nunca aprendi o Apocalipse dessa maneira. Aí você vai voltar, porque eu creio que eu consigo abranger hoje uma parte. Vão ser 4 partes, eu dividi 2 para cada culto. Aliás, hoje à noite tem algo tremendo. Eu vou começar hoje à noite uma série de estudos sobre as bem-aventuranças. Você sabe por que Jesus escreveu as bem-aventuranças? Se eu te perguntasse por que Jesus escreveu as bem-aventuranças, aí tem gente que vai me dizer assim: não, escreveu as bem-aventuranças para que o homem pudesse suportar todas as dores. Não. Ele escreveu as bem-aventuranças para que toda mudança começa e termina com atitude. As bem-aventuranças são as atitudes que Deus quer que eu tome para que eu possa viver uma vida verdadeiramente vivida nele. Hoje nós estamos sendo empurrados para uma vida triunfalista. Eu posso tudo, eu tomo posse de tudo, eu pego tudo. Quando você lê bem-aventurado o pobre de espírito, você deve estar pensando assim: mas que felicidade tem o cara ser pobre de espírito? E aí a Bíblia
E aí Jesus completa quem é esse pobre de espírito. Só para você entender, quem é o pobre de espírito? É aquele que aprendeu a ser totalmente dependente do Espírito de Deus. Porque quando você é rico de espírito, há de ter uma independência sua de Deus. Essa não é a vida que... Mas deixa eu pregar tudo agora de manhã. Você não vem à noite, vamos voltar para cá, né? Vamos voltar para cá. Então, 4. Vamos dividir. Primeira divisão. Você também, Amanda, botou aí só para instigar o pessoal em estagiária. Vou mandar cortar o teu ponto, estagiária. A estagiária Amanda. Primeira sessão, a prisão. Vamos lá então. A prisão de Satanás, o nosso inimigo. Foi o texto que nós lemos, do 1 ao 3. O que significa, gente? A prisão de Satanás. Você imagina o diabo numa cela? Que cela é essa que segura o espírito? Então, o que vai significar isso? Olha só, o abismo tem tampa, está escrito aí na sua Bíblia, que pode ser aberta. Capítulo 9, versículo 1 fala que o abismo tinha uma tampa. No capítulo 9 de Apocalipse, versículo 2, diz que a tampa podia ser aberta. No capítulo 20, versículo 3, diz que ela foi fechada até que se completou 1000 anos. Aí João, para piorar a situação, diz aí o texto que João vê um anjo com uma chave do abismo. Que tamanho de chave é essa, gente? Dá para imaginar a fechadura do abismo? Aí diz que ele também vê uma corrente para amarrar o pé do diabo. Rapaz, já imaginou o tamanho dessa corrente? Consegue imaginar? Hein? Esse rapaz distinto de cinza. Dá para imaginar o tamanho? De onde que vai essa corrente? Ela começa onde e termina onde? Hein? A mamãe do Enoque, você já imaginou o tamanho da chave que deve prender essa cela? Eu acho que um anjo só não consegue levar essa chave, não. Então, gente, vamos entender aqui, vamos respirar fundo, vamos lá. Vamos entender algo aqui para você não esquecer. Tudo isso é simbolismo. Espírito não pode ser amarrado. Mas eu outro dia fui na Universal e vi um pastor falando: está amarrado, demônio. Quando ele fala está amarrado, demônio, eu sei que você deve ficar pensando assim: caramba, agora está lascado, botou a corda. Aquilo ali, na verdade, ele está usando uma metáfora para que o Espírito do Senhor o deixe imobilizado. Vocês aprenderam? É uma metáfora. Está amarrado, demônio. Está repreendido. Então, para quê? Para que ele fique imobilizado debaixo da ação de Deus ou dos anjos do Senhor. Mas não é porque vem uma corda e... Então, gente, prendeu, fechou, selou, são termos que denotam o quê? A limitação do poder do inimigo. É por isso que a Bíblia não pode ser lida com pressa. Senão você sai atropelando tudo. Meu Deus, mas como é que é isso? Então, ouça o que eu vou lhe dizer agora. Tudo isso aí mostra o seguinte: o poder de Deus vai restringir o poder do diabo. O poder de Deus vai restringir o poder da Ásia Menor, do imperador. Ele amarrou, ele prendeu, ele colocou. E aí significa o seguinte: que tanto a autoridade do diabo quanto o seu poder foram restringidos. Tanto é verdade que você vai ver aí que o diabo não teve mais poder para enganar as nações. Deus disse: chega. Não vai ter mais poder para enganar as nações. E aí Deus vai liberar para que o evangelho cresça, alcançando as nações. Você acha que se o diabo tivesse liberado para fazer tudo o que ele quisesse, nós estaríamos reunidos aqui hoje? Você acha que se o diabo tivesse liberado para fazer tudo o que ele deseja, você acha que a obra missionária teria avançado? Você teria se convertido? Então, gente, ele hoje tem o poder dele limitado.
ele não tem mais poder para enganar as nações. Então, só que tem um detalhe, a prisão do diabo não significa que ele está inativo, porque quando você tem a ideia, né, e aí a gente vai entender isso, ó, quando você tem ideia de prisão, você está dizendo o quê? Que aquela pessoa, ela tem um espaço para circular, mas ela pode circular em todo o espaço? Hã? Sim ou não? Só quem tomou café. Essa pessoa presa, ela pode ir a qualquer espaço, mas ela está inativa? Não, ela pode circular no espaço da cadeia. Tem lá o dia que ela vai poder circular até o pátio, não é assim? Tem lá o dia que ela vai poder circular até o refeitório, não é assim? Então, ela está inativa? Não, mas ela está limitada. O que Deus está dizendo através do profeta João aqui para você, o apóstolo João, é o seguinte: olha, o diabo ele está amarrado, aprisionado, mas ele não está inativo. Por quê? Porque o poder dele agora é limitado, não pode mais enganar as nações, ou seja, ele não tem como. E olha que coisa impressionante que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, então saqueará a casa. Jesus está dizendo o seguinte: como é que o Alexandre vai poder pregar o evangelho na casa do valente se eu não amarrar ele? Porque se o Alexandre saquear a casa do valente, ele vai matar o Alexandre. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, a igreja entrou na casa do valente, que é o mundo, e está saqueando do mundo para o reino as vidas, porque ele está amarrado. Vocês estão entendendo? Então mesmo. Está dando para entender, gente? Você leu esse versículo a vida toda, né? Ficou ali, o que esse versículo quer ensinar? Quer ensinar isso. Gente, o mundo jaz no... O que a gente aprende? O mundo jaz no... Então onde é que o maligno está vivendo? Aonde é que o maligno está vivendo? Aonde é que o maligno está vivendo? Oh meu Deus, só quem quer comer uma picanha hoje no almoço? No mundo. No mundo. Muito bem, então qual é a casa do maligno? O mundo. E aí, ó, como é que a gente entra na casa do valente sem primeiro amarrá-lo? Então Deus amarra para que você pregue o evangelho. Deus aprisiona, segura ele para que possamos pregar o evangelho. Então, gente, a amarração do diabo começou na vinda de Jesus Cristo, e ela vai terminar quando Jesus Cristo voltar. Por quê? Porque o diabo vai deixar de ser amarrado para se tornar aprisionado. Ele vai viver para todo sempre, ou ele vai sofrer para todo sempre no inferno. Agora, o pior disso tudo é que o homem vai para o inferno sem ser convidado, porque o diabo nunca quis o homem no inferno. Deus nunca preparou o inferno para o homem. O homem no inferno vai sofrer porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. O homem no inferno é um intruso. Deus não queria o homem ali. Então, deixa eu terminar, para ficarmos pareados com o pessoal da manhã. Terceiro, o que significa pouco de tempo que Satanás será solto depois do milênio? Lembra? Do nascimento de Jesus até a volta dele, ele vai ser solto. Esse pouco tempo ele vai ser solto, e aí esse período de tribulação, apostasia e o reinado do anticristo. Esse tempo antecede a vinda de Jesus Cristo. Então eu creio. Se você me pergunta se eu só creio que nós estamos vivendo esse tempo, creio. Eu creio que o anticristo já está sendo preparado e vai entrar em operação. Eu creio que tudo isso que nós vivemos aqui, em 2020 o Papa havia feito uma convocação para que os líderes mundiais se encontrassem, porque era necessário estabelecer uma nova ordem mundial. Escuta isso. Toda vez que você ouvir a palavra nova ordem, a expressão nova ordem mundial, é a ideia de que o mundo precisa de um único líder, o mundo precisa de uma única moeda. Vocês querem ver uma coisa? Quando começou a pandemia,
a primeira coisa que eu percebi foi uma divisão no mundo espiritual da igreja. Tinha um grupo que dizia assim, fica em casa. Tinha outro grupo que dizia, não, a igreja tem que ficar aberta. E eu fiquei no meio desse tiroteio, tu imagina? Gente me ligando, mandando WhatsApp, apóstolo, pelo amor de Deus, não abre a igreja, vai ser responsabilidade, pessoas vão morrer, o senhor vai ser processado. E tinha gente que do outro lado ficava na minha cabeça, não, mas nós temos que abrir, o evangelho tem que ser pregado, que evangelho é esse que tem medo, o senhor tem que mostrar. E eu disse para Deus, Senhor, por favor, me dá uma luz, porque a igreja está dividida mesmo. E a única coisa, deixa eu abrir meu coração para vocês. Eu não sou dado a ouvir a voz de Deus assim, Alexandre. Não sou. Eu sei que tem gente aqui que escuta aquela voz da Record. Meu servo. Eu não sou assim. Quando eu escuto a voz de Deus na minha cabeça, é com perguntas que eu não consigo ter resposta para mim mesmo. E eu vou ser sincero para você. Eu não sei se você já reparou que tem alguns indícios de que eu estou certo no que eu estou falando aqui para você. Você quer ver uma coisa? Um dia tem um rapazinho, ele é adolescente, ele está dormindo. E ele escutou uma voz assim, Samuel. Ele acorda, corre e vai no quarto e diz assim, o senhor me chamou? Seu Eli. E o profeta Eli diz lá, o sacerdote diz, não te chamei não, Samuel. Aí ele voltar a dormir, aí ele dorme. Daqui a pouco ele escuta aquela voz, Samuel. Ele acorda e vai para o quarto de Eli. Ele acha meio estranho, ele volta, escuta pela terceira vez, ele disse, olha, se você ouvir essa voz de novo, não sou eu. Mas aí você lá na cama vai dizer assim, fala, porque teu servo escuta, ouve. Gente, vocês acham que a voz das duas uma, a voz de Samuel era assim, Samuel, a voz de Eli era assim, Samuel, sou eu, o sacerdote Eli, ou Deus pegou uma voz humana, e que Samuel assimilou sendo a voz de Eli. Se você me perguntar, eu imagino que seja essa segunda, eu imagino que Deus usou uma voz humana. Deus não chegou, Samuel! Samuel, lá está Eli me chamando de novo. Então eu não sou desse tipo de pessoa que você vai ver, não, Deus falou comigo e eu ouvi aquela voz, Alexandre. Não tenho isso. Eu escuto a minha própria voz e ela me fez uma pergunta. Se fechar os hospitais, você fecha a igreja. Porque ela é um pronto-socorro. Não foi fácil ganhar da Globo, não foi. Eu não consegui ganhar da Globo. O povo que não vinha estava apavorado com medo. Não é fácil ganhar da Globo. Mas quem veio aqui sabe disso. Todos os domingos era 1, 2 se decidindo. Tinha gente se decidindo. Por quê? Porque se o hospital não fechou, por que o hospital espiritual vai fechar? E eu te digo mais, eu não sei por que teve pastor que levou quase 2 anos para abrir a igreja. O cara devia estar com medo mesmo. Esse devia estar com medo mesmo, de morrer, de não saber para onde vai, né, irmãos? Porque é um problema sério. Mas eu não tenho que dar conta da vida de pastor nenhum, eu tenho que dar conta do ministério que é dele e que ele me confiou. Então eu queria colocar para vocês o seguinte, esse pouco tempo aí é um tempo que ele vai sair e vai se estabelecer o reinado do anticristo. E por último, para a gente ficar caminhando com o pessoal da manhã, das 8 horas. O que significam os 1000 anos durante os quais Satanás é preso? Gente, 1000 anos na sua Bíblia, ele simboliza o período longo que vai da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda é o nascimento dele. A segunda vinda é quando ele vai voltar para buscar o seu povo. Muito bem. Qual é a lição disso tudo? Imagina, vamos voltar lá para João? Vamos voltar lá para João? Lembra que eu comecei falando que nós éramos da igreja de Ásia Menor? Lembra disso? Estão lembrados? Então vamos voltar para lá.
que isso aqui fazia na cabeça da igreja da Ásia Menor? O que aquele pai, aquela mãe, aquele marido, aquela esposa, aquele filho estavam ali ouvindo tudo isso? Qual era a reação deles, né? O que havia de interessante nessa história? Havia de interessante o seguinte: nós estamos debaixo de um reino, estamos sofrendo a ação desse reino, estamos sendo perseguidos por esse reino, estamos sendo mortos por esse reino. Por isso, Senhor Jesus, Tu que és o nosso Rei, volta logo. Havia no coração daquela igreja uma ansiedade pelo retorno do Rei. Sabe o que mais me preocupa? O nosso povo já não tem mais desejo pela volta de Jesus Cristo. Aliás, Jesus disse: essa geração é como a geração de Noé, que se casava, se dava em casamento e ninguém se preocupava mais com o dilúvio. E aí veio e destruiu a todos. Irmãos, a igreja está perdendo o desejo da volta de Jesus Cristo. E eu vou dizer por que a igreja está perdendo: porque nós estamos complicando demais a nossa existência. Eu fico imaginando quando Jesus falou assim: por que vocês não se tornam simples como a pomba? Dá para imaginar simplicidade no teu relacionamento com Deus? Dá para imaginar simplicidade nas tuas finanças? Dá para imaginar simplicidade no casamento hoje? Então sabe o que está acontecendo? Aquela igreja lá, sabe por que ela não adoeceu? A igreja da Ásia Menor não adoeceu? Porque eles tinham uma expectativa: logo, logo o meu rei vai voltar, e eu vou me encontrar com meu filho, eu vou me encontrar com meu pai, com a minha mãe, eu vou me encontrar com todos os mártires da igreja, e ele vai reinar para sempre. Era isso que alimentava o coração da igreja. Agora vamos ser francos, gente. Depois que a ansiedade da volta de Jesus saiu do nosso coração, o que alimenta você? O que está te alimentando? Depois que essa ansiedade saiu, não vai muito longe. Eu não vim aqui para afrontar ninguém, mas deixa eu te fazer uma pergunta com muito carinho. Qual foi a última vez que você orou pedindo: volta logo, Senhor? Quanto tempo tem que você fez essa última oração? Qual foi a última vez que você se pegou orando, dizendo assim: Senhor, está difícil, Senhor, volta logo. Volta para buscar o teu povo. Lembra qual foi a última vez? A igreja, quando perde a paixão de Jesus Cristo, ela vai se apaixonar pelo ministério. Eu entrei numa rota de concerto com Deus. E se eu pudesse te pedir, entra nessa rota. Chegou uma crise na minha vida que Deus disse: você está mais apaixonado pelo Luciano do que eu. Eu não te levei para lá para você ser mais apaixonado por aquele lugar do que por mim. Tem gente que está fora da rota. Eu estou mais apaixonado pelo que eu faço do que para quem eu faço. Eu estou mais apaixonado pelo louvor do que pelo Deus do louvor. Apóstolo, eu canto. Eu não sei o que seria da minha vida se Deus tirasse a minha voz, se eu ficasse sem voz para cantar. É porque você não é apaixonado por Deus, você é apaixonado por aquilo que você faz para Deus. Sabe por que a gente parou de desejar a volta de Jesus Cristo? Porque nós estamos mais amando o reino do que o rei do reino. Eu estou mais amando o que eu faço no reino do que propriamente o rei do reino. Deus entrou numa cobrança comigo e Deus disse: não, eu quero você de volta para mim. O Cian é meu, não é teu. Então nessa manhã a minha pergunta para você é: qual foi a última vez que você pediu: volta, Senhor?
Ou qual é a última vez que você disse: eu te amo mais do que aquilo que eu faço para o Senhor? Eu vejo as pessoas naquela agitação: não posso chegar atrasado nisso, não posso chegar naquilo, vamos dar um gás naquilo, vamos falar daquilo outro, vamos dar aquilo. E aí eu penso assim comigo: mas Senhor, se o Senhor é interessado no negócio, por que eu tenho que fazer o que o Senhor faz? Então eu comecei a entrar num processo de: Senhor, eu quero te amar mais do que o ministério, eu quero te amar mais do que o Senhor. Eu quero te amar mais do que o ministério de louvor, eu quero te amar mais do que o evangelismo, eu quero te amar mais do que o Curados para Curar, eu quero te amar mais do que a célula. Eu estou para trazer uma palavra, eu trouxe ontem uma palavra para os líderes do louvor. Eu talvez traga no café, não sei, eu vou pedir a Deus a direção, eu não gosto de ficar repetindo palavra, até porque Deus me dá a palavra. Mas essa palavra mexeu muito comigo, muito, muito. Ela está lá em Levítico 2:13. Vamos ficar em pé, vamos. Põe para mim, por favor, Josan. Essa palavra veio na minha cabeça como uma paulada, meu irmão. Deus diz: tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. E em todas as suas ofertas você aplicará o sal. Eu disse: mas por que Deus queria o sal em todas as ofertas? Por que a oferta de cereal tinha que receber sal? Eu estou pensando se eu trago essa palavra para os líderes de célula. Quem é líder de célula aqui ouviu essa palavra ontem? Quem é líder de célula ouviu essa palavra ontem? Tem algum líder? Eu dei essa palavra ontem aqui, para o pessoal do louvor. Ore, mas de antemão eu vou te dizer, porque Deus colocou no meu coração o seguinte: sabe por que o sacerdote, o levita, tinha que temperar a oferta? Só ele tinha a capacidade de temperar a oferta de cereal com sal, porque eles eram controlados pelo meu espírito. Eu ia colocar o sal na medida certa. Aí eu perguntei: Senhor, mas por que só na oferta de cereal? Burrinho esse apóstolo, né? Porque o animal já tem sal dentro dele. Então preste atenção aqui. Sabe o que acontecia com a oferta de cereal quando ela era queimada? O que tu acha? Fala agora ou deixa para o café? Fala agora? Está curioso, hein, Fábio? Só para você. Aqui está a oferta. Você trouxe a oferta de cereal. Eu sou levita. Salguei a oferta. Ela foi queimada. A oferta se consome. O sal não. Você ia dizer: impressionante. Nem o fogo pode queimar o sal, mas ele não consome o sal. O que é isso? Deus disse: eu tenho uma aliança contigo, que o fogo não queima. A minha palavra permanece para sempre. Isso é uma das revelações. Se fosse você, eu vou pensar, não vou prometer, mas eu estou querendo trazer essa palavra, porque esse texto, Deus diz assim: as suas ofertas você aplicará sal. Olha que coisa legal. Deus diz: as suas ofertas você aplicará sal. A de todo mundo você tem que aplicar sal, e as suas, porque Deus sempre espera de um adorador algo mais. O que Deus está esperando de vocês aqui? Você é a oferta, é aquela oferta de cereal. Eles têm que ter a unção para aplicar o sal, para que vocês digam: uau, que culto, meu irmão. Que culto, meu irmão. Como é que Deus falou comigo? Porque essa era a função do levita, aplicar sal nas ofertas apresentadas ao Senhor. Quantas vezes o pessoal vai para casa dizendo assim: poxa, eu não senti nada, aquele pastor pregou tão sem sal.
Entendeu agora? Isso é tudo fruto, sabe do quê? Volta logo, Jesus. Diz assim comigo: Maranata. Volta, Senhor. Diga assim: Senhor Jesus. Mas diga com pena, não. Senhor, poxa, Senhor, eu estou esperando me formar, Senhor, estou esperando casar. Diga: Senhor Jesus, volta logo. Eu queria te fazer um convite. Talvez você tenha esquecido que o maior desejo que o crente tem que ter é viver no céu. Porque você está tão preso às coisas da terra que isso secou em você. Isso apagou em você. Eu queria te chamar para o altar para dizer assim: Senhor, volta logo. Já tem tantos meses que eu não falo isso, já tem tanto tempo. E eu quero que essa palavra esteja na minha boca, Senhor. Eu não quero amar mais o reino do que o Deus do Senhor do reino. Eu não quero amar mais o ministério do que o Senhor do ministério. Eu estava nesse erro, irmãos. Eu estava amando mais o ministério do que o Senhor do ministério. Tem gente que ama mais o que faz do que o Senhor que lhe colocou ali. Você não vai aguentar. Por isso hoje, saia do seu lugar. Eu queria orar com você. Senhor, já tem muito tempo que eu não sei o que é falar isso. Envolvido com tantas coisas, estou envolvido com tantas coisas na igreja que eu já não sei mais te buscar para a tua volta. Vamos cantar. Oh, leva-me à sala do trono. Diz para ele: Senhor, eu quero me envolver contigo. Eu quero me envolver contigo, Senhor. Eu quero me envolver contigo. Me envolver com o ministério é consequência desse envolvimento. Quantas pessoas desistidas, quantas pessoas machucadas no ministério, porque o ministério machuca, o ministério fere, porque você se apaixonou pela coisa errada. Volta para Ele, se apaixona por Ele. Diz para Ele: Senhor, o meu maior desejo é me envolver contigo. Eu quero me envolver com o Senhor. Quero me envolver com o Senhor. Mais do que qualquer coisa, eu quero me envolver com o Senhor. Para Ele nessa manhã: Senhor, eu te amo. Eu te amo mais do que tudo que eu faço aqui na igreja. Eu te amo mais do que o ministério que eu faço parte. Eu te amo mais do que a obra que eu colaboro. Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu me perdi nisso. Eu passei a amar mais o ministério do que o Senhor. E tem sido um tempo de retorno. Tem sido o tempo em que eu tenho refeito a minha rota. Eu não posso amar mais o que eu faço do que o que o Senhor faz, do que o Senhor é. Me ensina a te amar, Senhor. Eu tenho te pedido isso, um avivamento. Me aviva, Senhor. Mas não é me aviva para ser usado pelo Senhor, não. Me aviva para me relacionar intensamente contigo. Para te desejar mais do que qualquer coisa. Para chegar ao nível do salmista e dizer que tenho eu no céu além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais do que a ti. Perdoa, Senhor, pelas vezes em que o ministério se tornou a prioridade na minha vida e não o Senhor. A reunião se tornou a prioridade, o ensaio se tornou a prioridade. O acampamento se tornou a prioridade. Parece que as coisas vão sendo respondidas no automático, já não te buscamos mais. Já não temos mais aquela saudade de nos encontrarmos contigo na viração do dia, Senhor.
Já não temos mais tempo para lermos a palavra, já não temos mais tempo para falarmos contigo. Nosso dia está tão tomado, estamos nos casando e nos dando em casamento, que não sobra tempo para chorar com o Senhor. Sobra tempo para se encontrar contigo e ali conversarmos. Então, Senhor, traz a tua igreja de volta para se relacionar contigo. Senhor, que toda a minha liderança faça esse caminho de volta. Que toda a liderança desse ministério, que todo líder de célula seja mais apaixonado pelo Senhor do que pela célula, meu Pai. Qualquer rede, qualquer ministério aqui, fique em segundo lugar. Não na teoria, mas na prática mesmo. Porque eu sei que na teoria todo mundo vai dizer que não, Senhor. Mas não tem tempo para te buscar. Fica pensando no ministério que vai fazer a semana toda. Mas diz que ama o Senhor, mas não busca o Senhor, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Então, Senhor, retornar, fazer esse caminho de volta, é realmente ser como a igreja lá da Ásia Menor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja, vem buscar o teu povo. Ô Senhor, abençoa os teus filhos que estão nesse altar. Guarda eles nessa caminhada, Senhor. Abençoa eles por essa decisão. Eles terão respostas, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém e amém. Volta para o teu lugar. Já estou terminando e vou terminar como manda a nossa orientação, 11h30, para que você vá para casa e volte hoje à noite para adorar o Senhor. Lá no Salmo 38, se eu não estiver equivocado, é o versículo 8 ou 9, peraí, deixa eu ver aqui, Salmo 38, versículo 9. Tem alguém aqui me ouvindo pela primeira vez, nunca me ouviu pregar e está aqui pela primeira vez? Faz assim com a mão para que eu possa visualizar você. Tem alguém de primeira vez? Olha, eu estou aqui a primeira vez. Tem alguém? Gente, eu estou perguntando por conta daquilo que eu sempre falo do ofertório. Tem alguém me ouvindo pela primeira vez? Tem alguém? Não, todos já conhecem o meu pensamento. Deixa eu ir direto para a palavra. Salmos de número 38, versículo 9. Salmos 38, versículo 9. Eu creio que nós vamos ter que ler na Bíblia, porque eu não estou vendo ninguém ali. Deve ter dado uma saída, isso acontece. Lá em cima não tem banheiro nem bebedouro, então pode ser que tenha saído para beber água ou ido ao banheiro. Salmo 38, versículo 9, é por isso que é bom o crente trazer a Bíblia. Por isso que é bom. Se eu não ver o Josan até o final dessa leitura, eu vou começar a ficar preocupado. É sinal que houve arrebatamento. Ai, graças a Deus, ele está aí. Deixa eu só olhar para ver se está todo mundo aí desde a hora que começou o culto. Graças a Deus. Ai, que alívio. Puxa vida. Começa a dar falta dos 4, 5, já ia começar a chorar aqui. Meu Deus, o que eu fiz, Senhor? Salmo 38, versículo 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus, alguns, os melhores, os menores, todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Duas coisas que parecem estranhas, né? Crente tem ansiedade, está ali, ó. A Bíblia diz, não andeis ansiosos. A Bíblia não diz, não tenham ansiedade. Uma coisa é você ter, outra coisa é você andar ansioso. Então, por quê? Porque todo mundo tem ansiedade. Você só anda ansioso se você não lançar sobre ele a tua ansiedade. Foi o que ele falou ali, ó. A minha ansiedade não te é o quê? Oculta. Senhor, já falei com o Senhor, agora é contigo. O Senhor sabe da minha situação, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu estou enfrentando. Eu não vou andar ansioso, por quê? Porque só anda ansioso aquele que oculta de Deus a sua ansiedade.
E a segunda lição que para mim é preciosa, porque eu vou orar por isso hoje, é que na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. Gente, não é pecado você colocar diante de Deus o que você quer. Aliás, qual é o meu conselho? Coloca diante de Deus tudo que você quer. Por quê? Porque quando Deus declarar não para o que você quer, você vai dizer assim: Deus sabe o que é melhor para mim. Se Ele disse não, é porque Ele sabe o que é melhor. Agora você esconde de Deus os teus desejos. Você esconde de Deus aquilo que você quer. Aí não acontece assim: poxa, Deus não me abençoou, Deus não gosta de mim, Deus... Não. Apresenta a Ele: Senhor, está aqui, o meu desejo é esse. Seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero isso, a minha vontade é essa. Mas que não seja o meu desejo, mas a tua vontade. O problema é que você quer as coisas e não quer colocar diante do Senhor. Então eu vou orar hoje para que você coloque diante do Senhor os seus desejos. Então você que separou o seu dízimo para hoje de manhã, venha. Eu quero orar com você. E venha para colocar o seu desejo diante do Senhor. Qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo? Então venha, eu queria orar com você. Qual é o seu desejo? Você que separou o seu dízimo, venha. Eu quero orar pela sua vida. Você que está em casa também, coloca aí diante do Senhor o seu desejo. Coloca diante do Senhor o seu desejo. Mas apóstolo, sim, ué. Às vezes a gente compartilha o nosso desejo com tanta gente. Vamos compartilhar com o Senhor, vamos? Eu queria orar com você. Pai amado, Pai eterno, Pai querido, Pai de graça, Pai de amor, Pai de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome. Aqui estão os teus filhos, e nessa manhã, Senhor, eles estão apresentando o seu dízimo no altar. E Pai, todo dizimista mantém a palavra de Deus sendo pregada através do templo, porque é através do dízimo que as portas não se fecham. Ó Deus, obrigado por cada dizimista. Tem pessoas que amam a tua casa, dizem elas, mas não conseguem ser dizimistas. Eu confesso, Pai, que eu não acredito nesse amor, porque por elas, com a atitude delas, elas estão dizendo: por mim, essa igreja fecha, por mim, esse templo fica fechado. Mas aquele que é dizimista, ele diz: não, as portas do inferno não prevalecerão contra as portas do Senhor. Guarda os teus filhos, que lhes seja dado a eles o direito e, ó Pai, o poder de colocarem diante dos seus suas vontades, e que as vontades deles estejam alinhadas com as tuas, porque as tuas serão sempre melhores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode colocar no altar do seu dízimo. Você que trouxe a sua oferta, você que vai primiciar, pode vir aqui para o altar. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ficar em pé para que você vá para casa 11h30 mesmo. Ninguém vai sair daqui 11h31. Você que separou o seu dízimo, a sua oferta, sua primícia. Você que está em casa, que também separou sua oferta, sua primícia, você vai poder vir ao altar do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse culto abençoado. Muito obrigado porque terminamos no horário em que combinamos com teus filhos. Obrigado porque o Senhor nos leva para casa com esse desejo de Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aqui estão teus filhos, que assim como eu, apresentam no altar do Senhor a oferta. E Pai, essa oferta simboliza a prosperidade do teu filho, a prosperidade da tua igreja. Senhor, abençoa aqueles que também estão primiciando, porque a primícia aponta para um tempo de honra na vida do teu filho e um tempo de honra na tua igreja. Fica com o teu povo. Senhor, leva cada um aqui embora na sua paz, na mais perfeita paz. Eu oro para que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você que vai ofertar pode trazer a sua oferta ao altar. Você que vai primiciar pode subir. Eu vou estar orando com você. Deus te abençoe e te leve.